Então vamos à aplicação prática do custeio variável, vamos entender como que ele funciona, né? Fazendo essa aplicação desse exemplo, inclusive depois fazendo a conclusão, fazendo a comparação com o custeio por absorção. Então nesse exemplo aqui nós temos a empresa Ordones Indústria Limitada, representando pelo produto S2, inclusive é o mesmo exemplo que nós fizemos lá no custeio por absorção. Então nós vamos fazer esse mesmo exemplo para variável e depois fazer a comparação, principalmente do resultado, e entender por que existe essa variação do resultado, tudo bem? Então aqui ele traz que para produzir esse produto S2, ele precisa de duas matérias-primas, matéria-prima 1 e 2. A matéria-prima 1 de R$ 2,50, a matéria-prima 2 de R$ 1,80. Embalagem também é necessário para esse processo de produção, está na ordem de 20 centavos. Mão de obra direta aqui sob a perspectiva variável de R$ 4,00 e outros custos indiretos de fabricação variável, né, de R$ 2,00. Além disso, também ele menciona as despesas variáveis, estão na ordem de R$ 3,00, né, que como, por exemplo, taxa de vendas, comissões, e também as despesas fixas, né, relacionado, por exemplo, ao aluguel do escritório, salário da equipe administrativa, como R$ 18.000. Assim como custos fixos, que seria, por exemplo, o aluguel, como é uma fábrica, né, da fábrica, e também, por exemplo, relacionado se houver um salário de um supervisor, de maneira que ele não tenha oscilação com a produção, seria uma característica de custo fixo, que está na ordem de R$ 42.000. Então, eu percebo que ele já apresentou para nós custos fixos, despesas fixas, despesas variáveis e os custos variáveis, ilustrado pelas matérias-primas, embalagens, mão de obras e outros custos indiretos variáveis. Ele menciona também que foram produzidos 7.000 unidades naquele período. Dessas 7.000 produção, 80% foi vendida. Se 80% foi vendido, o restante, que é os 20%, está no nosso estoque. E o preço de venda de R$ 34,00. Então aqui nós vamos fazer a apuração, né, do custo unitário pela metodologia do custeio variável ou direto, e depois nós vamos seguir para o demonstrativo de resultado de exercício, entendendo e fazendo a apuração desse resultado e posteriormente fazendo a comparação com o custeio anterior. Como nós conhecemos que essa metodologia é chamada de custeio variável, então nós vamos alocar para o produto apenas os custos variáveis. Então o primeiro custo variável que nós vamos alocar, matéria-prima 1, que é de R$ 2,50. Então esse é o primeiro custo variável. Segundo, matéria-prima 2, de R$ 1,80. Terceiro, embalagem de 20 centavos. Depois, o quarto, mão de obra direta nessa perspectiva variável de R$ 4,00. E depois, custos indiretos de fabricação variáveis, sobre R$ 2,00. Então, aqui eu vou somar esses elementos, fazendo a função soma. Eu vou ter um total de R$ 10,50. Então, observe que esse custeio, inclusive uma das vantagens que nós falamos, é que ele é mais prático de ser feito, haja vista que ele não tem rateio. De fato, não tem, porque eu vou encontrar apenas os variáveis. Então, não preciso ficar preocupado quem são meus fixos. Eu vou ratear pela quantidade, qual vai ser o critério de rateio? Né? No caso, como a gente só tem um produto, geralmente a gente faz rateio para essa quantidade de elementos que foram produzidos, né? A título de exemplo e a título didático aqui. Como aqui não existe, né, essa qualificação e quantificação dos fixos por produto, então aqui a gente fica mais tranquilo. Já encontrei meus custos variáveis de maneira unitária. E caso eu queira encontrar os custos variáveis de maneira total, eu vou pegar esse unitário, que é 10,50, e multiplicar pela quantidade vendida. Inclusive, nós podemos fazer aquele mesmo formato, né? Quantidade de vendas. Fazer aqui uma coluna de apoio, onde nós temos a quantidade produzida, 7.000, multiplicada pela percentual de vendas, né? Nós entendemos que foi vendido 5.600. No mesmo formato, nós fizemos custeio por absorção. Então, aqui meu custo variável vai ser de R$ 10,50, que multiplica essas unidades que foram vendidas, né? O restante vai estar no estoque. Então, o custo variável relacionado a esse período vai ser de 58.800. Esse vai ser o total de custos variáveis, perfeito? O que nós vamos fazer aqui para dar sequência? Nós vamos fazer aqui a sequência do DRE gerencial. A primeira linha do DRE gerencial, vocês observem que é o faturamento, que é as receitas, que são as vendas. Então, a gente observa que existem métodos de custeio diferentes. Pode parecer óbvio o que eu vou dizer, mas às vezes vai fazer muito sentido. Apesar disso, o método de custeio ele não interfere nas receitas e não interfere nas despesas, que chama-se método de custeio. Então, o método de custeio interfere nos custos. Olha que interessante. Então, as receitas e as despesas vão ser as mesmas. Não vai alterar apenas os custos e, consequentemente, o resultado. É o que nós vamos comparar já já. Como que eu vou encontrar a receita, que é o faturamento do negócio?
eu vou pegar o preço de venda, nesse caso aqui é R$ 34,00, e vou multiplicar pela quantidade de itens que foram vendidos. Nesse caso é 5.600. Vou ter uma receita de 190.400. Tá? Já nós vamos fazer a comparação com o custeio por absorção, inclusive para verificar isso que eu comentei. Será que a receita e a despesa são as mesmas? Vamos comparar e entender isso já. Quem é meu custo variável total? Meu custo variável total já tem esse elemento aqui, é o 58.800. Já tinha calculado 10,50 unitário, vezes a quantidade vendida de 5.600. Vou colocar apenas com sinal de negativo, para a gente entender que ele vai vir com uma dedução. Quem são as minhas despesas variáveis? As minhas despesas variáveis nesse caso aqui vão ser R$ 3,00 para cada unidade que eu vender, R$ 3,00 multiplicado pela quantidade vendida, 5.600. Então, minhas despesas variáveis são 16.800. Como que eu cheguei a isso? R$ 3,00 vezes 5.600, beleza? Como vai ser a minha margem de contribuição? A minha margem de contribuição nesse caso, vou fazer o somatório aqui, vai ser 114.800, ou seja, receita menos custo variável menos despesa variável. Então, 114.800. Observe que nesse exemplo, tá, para fins didáticos também, a gente não entrou em todos os detalhes daquela estrutura do plano de contas relacionado ao demonstrativo de resultado de exercício. Aqui nós não entramos em detalhes em termos de receita líquida, nós não vamos falar de despesa financeira, também nós não vamos falar de imposto de renda e contribuição social. Aqui é um DRE mais sintético, da mesma forma que nós fizemos o custeio por absorção, apenas para fins didáticos. Então aqui a gente entende que nas despesas variáveis estão embutidos também os impostos, por exemplo, tanto como faturamento como resultado, ok? Apenas para fins didáticos. E lembrando que nós vamos ver um exemplo completo dessa estrutura no exercício desse módulo, exercício número 7, tá? Então fique de olho, já fique aí acompanhando essa resolução, que depois nesse 7 nós vamos ver essa estrutura completa, bem como essa comparação dos dois regimes, né? Dos dois sistemas de custeio numa aplicação prática. Então aqui eu tenho os custos fixos que vão ser lançados integralmente no resultado, que estão na ordem de 42, e as despesas fixas que vão ser lançadas também diretamente no resultado, de 18.000. Caso eu queira também, eu posso fazer até um somatório disso daqui, vai dar 60.000 reais, e depois encontrar o resultado, né? Nesse caso aqui o resultado vai ser a margem de contribuição com as despesas operacionais, né? Então aqui eu tenho o resultado 54.800, veja que essa empresa está no positivo. E aqui eu já vejo a diferença, o custo fixo ele foi lançado diretamente no resultado, conforme nós mencionamos, né? Não teve nenhum tipo de processo de rateio. Aqui, se eu quiser fazer uma análise vertical, ou seja, entender o quanto que cada conta representa, né, perante a receita, posso fazer também, até para entender que meu resultado tem uma margem líquida, né, de 28,78%, entender que o custo variável absorve 30% da receita, entender que o custo fixo absorve 22% da receita. Então, é informação importante que nós temos aqui. E aqui eu vou subir a tela um pouco, olha só, onde nós temos, olha, o custeio por absorção. Interessante, esse arquivo, inclusive, ele está disponível, tá? Na nossa plataforma do curso. Se você não tem ele, entra lá, pode baixar para você fazer essa comparação também. Isso fica mais prático que você digitar tudo. Mas fique à vontade caso você queira digitar também. Então, olha só, vamos observar aqui a linha de receita 190 e 400. 190 e 400. Então, nós realmente verificamos que a receita ela não altera. Vamos verificar a linha de custo? 92 e 400, que é o custo do produto vendido, onde está os fixos e os variáveis, tá? Aqui nós não temos essa informação, porque aqui é apenas o custo variável. Então, realmente, a gente vê que metodologia, sistema de custeio altera o custo, tá? Nós não temos. Depois, nós temos as despesas variáveis, claro que está numa posição diferente, né? Mas 16 e 800, vamos ver aqui? 16 e 800, então a despesa não alterou. Depois, nós temos as despesas fixas, 18.000 reais. Aqui, olha aqui também, ó, 18.000 reais. O custo fixo não está lançado numa linha separada da mesma forma que o DRE gerencial, porque o custo fixo está embutido aqui. Olha que interessante. Então, o sistema de custeio altera o custo. Receita e despesa é a mesma. E se eu observar também como altera o custo, altera o resultado. No DRE fiscal, eu tenho um resultado de 63.000 aproximado, 63.200 para ser exato. DRE gerencial, 54.800. Bom, então, é melhor usar o DRE fiscal, afinal de contas, eu tenho maior lucro, sócios vão achar que a minha gestão está melhor, inclusive vai ter a distribuição maior do resultado, né? Talvez essa pode ser um dos principais argumentos e fundamentos. Mas eu quero mostrar para você que essa diferença no resultado está simplesmente no estoque. Haja vista que no custeio por absorção, a gente aloca esse custo fixo para o produto e o que não é vendido, parte do custo fixo fica no estoque. Por isso que o resultado é maior. E eu quero te mostrar isso.
Então, primeiro ponto, qual é o valor do estoque pelo custeio por absorção? Qual o valor do estoque pelo custeio variável? Primeira coisa, antes de encontrar o valor, vamos encontrar a quantidade de estoque. Então, se eu produzir 7 mil, vendi 80%, é porque 20% está no estoque. Então, 7 mil vezes 20%. Então, eu tenho 1.400 unidades no estoque. Se eu somar 1.400 com aquelas 5.600 que nós tínhamos achado da quantidade vendida, volta no 7 mil, beleza? Então, 1.400 unidades. Quanto que representa isso monetariamente? Então, 1.400 vezes 16,50. Aqui eu tenho o meu estoque de maneira monetária. Então, meu estoque representa R$23.100, 23,100, né? Então, aproximadamente R$23.000. No custeio variável, se eu fizer essa mesma continha, olha só, o estoque vai ser 7 mil vezes 20%, monetariamente vai ser os 14 vezes 10,50. Então, eu tenho 14.700. Já observo que tem uma diferença no estoque, ó. 14.700 com 23.100. Então, realmente, eu observo que tem uma diferença. No entanto, eu já vejo a diferença no custo unitário. No custeio variável, 10,50. E no custeio por absorção, 16,50. Então, já vejo uma diferença de R$6 aí. Por que tem essa diferença de R$6? Eu quero mostrar para vocês, ó. Essa diferença de R$6, nada mais, nada menos do que é custo fixo. Olha lá, o custo fixo R$6. Então, por isso que já existe essa diferença no custo unitário, que o fixo no custeio por absorção está sendo alocado através de rateio. Isso impacta em todo o resultado. Tudo bem. Então, voltando aqui, né? Qual vai ser essa diferença entre esses dois estoques? Então, no custeio por absorção, eu tenho um estoque de 23.100. No custeio variável, eu tenho um estoque de 14.700. Vamos fazer essa diferença desses dois estoques? Eu encontro uma diferença monetária de 8.400. E essa diferença de 8.400 é a diferença do lucro. Vamos fazer aqui? Então, aqui, 8.400 no estoque. Vamos fazer essa diferença. 63.200 menos 54.800. 8.400. Então, não é coincidência. É a diferença aqui relacionada à parcela do custo fixo. Caso eu ainda queira fazer, ó, nós percebemos que o custo fixo é de R$6. Então, se eu pegar esses R$6 multiplicado pela quantidade que sobrou também, que é os 1.400, dá 8.400. Então, mostra que essa diferença no resultado, na verdade, é o custo fixo, que está alocado no custeio por absorção para os produtos e que não é vendido, ele fica no estoque. Por isso que o resultado é maior, porque você não está lançando todo o custo fixo, ele está ficando no estoque. E aparentemente isso gera uma visão de resultado maior. Haja vista que ele está sendo incorporado no estoque. No entanto, se eu vender todo o meu estoque, o resultado é o mesmo, porque eu não vou ter custo fixo estocado. E qual que é a vantagem disso? A vantagem, talvez no viés crítico, que é para o fisco, né? Aqui nós não colocamos, né, a dedução do imposto de renda e contribuição social. Aqui nós temos uma tributação de imposto de renda e contribuição social. Então, quanto maior o resultado, maior vai ser essa tributação. Igual na pessoa física. Quanto mais você ganha, mais imposto de renda você paga. E imposto de renda não tem teto, tá, gente? O pessoal às vezes confunde com o INSS, lá no CLT, que o INSS realmente tem um teto, né? Que é a aposentadoria ali. No entanto, o imposto de renda ele não tem teto. Quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Na pessoa jurídica não é diferente, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. Então aqui nós vamos ter uma tributação de imposto de renda muito maior, porque ele vai tributar sobre uma base de cálculo maior. Enquanto no custeio variável, olha só, a base de cálculo é menor. Por que ela é menor? Porque eu não estou estocando custo fixo. Talvez seja esses os motivos para não ser aceito para fins de legislação. Claro que isso aqui é um viés bem crítico, né? Mas vale pelo menos, eu acredito, a reflexão. E eu quero perguntar para vocês, que empresas que vocês conhecem que vende rapidamente o estoque? Então nós sabemos que se essa empresa vender o estoque, nós sabemos que o resultado vai ser o mesmo. E acaba sendo uma diferença temporal. Mas a gente vê que a empresa, dependendo do negócio, fica 2 meses, 3 meses com estoque. Então a diferença temporal é interessante. Isso impacta diretamente até o fluxo de caixa do negócio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Claro que não tem como muito fugir, a gente tem que seguir a legislação, mas aqui é apenas para você entender esses fundamentos. Então, se eu tiver um cenário onde eu produzo e vendo tudo, custeio por absorção e custeio variável vai ser a mesma coisa, vai ser apenas uma diferença ali entre as terminologias e aplicação de métodos diferentes. Agora, nós sabemos que no mundo real, essas empresas acabam, nem sempre, né, produzindo e vendendo tudo, acabam ficando em estoque. Então, nós acabamos tendo uma diferença temporária, onde o fisco acaba recolhendo por antecipação esse valor do tributo. Então, essa era a aula prática que eu queria mostrar para vocês
da diferença desses dois, né, sistemas, desses dois métodos, né, de custeio. Sempre lembrem-se como cada um funciona. Isso vai ajudar principalmente você a gerenciar o seu negócio, entender muitas das vezes até porque está tendo aquela tributação naquele período, e você se organizar inclusive em termos de fluxo de caixa para arcar com aquelas obrigações, ok? Eu te vejo na próxima aula, onde nós vamos aprofundar sobre o conceito de margem de contribuição, falar sobre margem de contribuição do fator limitante e também sobre a segunda margem de contribuição.